Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que começa de um jeito bem direto e, olha, de partir o coração. Bem pesado, né? Muito. A história de uma agressão a um cão comunitário. Mas o que a gente vai fazer aqui é seguir o caminho que o próprio texto propõe. Aham. Ele usa esse caso do cão-orelha como ponto de partida para uma investigação bem mais profunda, sobre nós mesmos. Exato. A nossa missão aqui é entender como o autor transforma um ato de crueldade numa reflexão sobre evolução, responsabilidade coletiva e a omissão que mora do nosso lado. É quase um mistério, sabe? O crime é claro, mas o culpado pode não ser quem a gente imagina. É isso. E a abordagem do texto é fascinante, porque ele se recusa a ser só uma reportagem ou um desabafo. A primeira frase já mostra a intenção, né? Dar sentido ao que aconteceu. Dar sentido, isso. Em outras palavras, não basta se indignar, é preciso compreender. E para isso, o autor convida a gente a colocar o caso do Orelha numa moldura muito, muito maior. Ele começa com uma ideia quase espiritual. Sim, A de que todos os seres vivos são irmãos em várias escalas de aprendizados. e aí que a coisa começa a ficar estranha. De um jeito bom. Porque, honestamente, minha primeira reação a uma história dessas é procurar um culpado e sentir raiva. Claro, é o natural. Mas o texto dá um desvio completo. Ele pula do caso de 2026 para Charles Darwin e o que ele chama de nosso passado surreal. Uma imagem bem poética para os homens das cavernas. Uhum. Confesso que eu não esperava essa virada. O que a nossa evolução tem a ver com um ato de violência hoje? Parece um salto gigantesco. É um salto, e é um salto intencional. O autor está forçando a gente a sair da nossa zona de conforto moral, sabe? A tese dele nesse primeiro momento é que atos de violência sem sentido contra animais podem não ser só uma falha de caráter, Certo. mas um eco, tipo, um resquício de um passado evolutivo que a gente ainda não processou. A expressão passado surreal é genial. É ótima. Porque surreal soa como surreal, algo bizarro, mas também é de subterrâneo, e real. É algo verdadeiro, mas que está enterrado sob camadas de civilização. Gosto dessa ideia de ser um eco. É como se fosse um bug no nosso sistema operacional moderno, sabe? Uma sobra de um programa antigo que ainda roda em segundo plano. Exatamente. Mas isso não abre uma porta meio perigosa? A gente não corre o risco de, ao tentar entender, acabar por desculpar o agressor? Dizer que ele é só vítima de um instinto antigo? Essa é a pergunta crucial e o texto parece antecipar essa objeção. Ele não usa a evolução como desculpa, Ok. ele usa como diagnóstico. Não é para dizer, coitado do agressor, ele não pôde evitar, mas sim para dizer, olha como a nossa evolução ética está atrasada em relação à nossa evolução tecnológica. É um sintoma. Um sintoma de uma desconexão profunda. Isso. E é por isso que ele introduz a ideia dos irmãos em escalas de aprendizados logo no começo. Certo, então a ideia das escalas de aprendizados é a chave. Não é dizer que um cão e um humano são a mesma coisa, Não. mas que ambos estão numa jornada de desenvolvimento. E o ato de violência seria uma falha grotesca na própria escala de aprendizado do ser humano. Exatamente. Na visão do texto, ao agredir um ser numa escala diferente, o agressor não está demonstrando força. Ele está revelando a própria estagnação evolutiva. Entende? Ele está falhando no seu próprio aprendizado, como ser capaz de empatia. O autor usa essa conexão com o passado não para absolver, mas para enquadrar o problema como uma falha da espécie. Uma tamanha incógnita, como ele diz. Ok, a base filosófica está montada. Fomos da violência pontual para uma reflexão sobre a nossa jornada como espécie. Mas aí, o autor dá outra virada. Sim. Ele deixa muito claro que nada justifica a agressão. Mas aí ele diz que o foco principal não é o agressor. Se a reflexão não é para punir quem cometeu o ato, para onde ele está apontando a lanterna? E esse é o verdadeiro plot twist do texto. Toda discussão sobre evolução e passado surreal é uma preparação de terreno para o argumento central. Ele nos leva por esse caminho complexo para, no final, apontar para um alvo que estava escondido o tempo todo. Não a pessoa que bate, mas a pessoa que abandona. Uau! A frase dele é direta. A intenção é trazer à baila ou à tona a questão daqueles que abandonam.
O foco da responsabilidade muda da ação violenta para a omissão silenciosa. Essa mudança de foco é radical, porque a agressão é um ato visível, chocante e fácil de condenar. Sim, todo mundo vê. O abandono é um ato silencioso, muitas vezes invisível. É quase a diferença entre um tiro e um envenenamento lento. O autor está dizendo que o abandono é esse veneno. É uma analogia perfeita. O abandono cria a vítima. O cão-orelha, como tantos cães comunitários, provavelmente é fruto de um ou vários atos de abandono. E ele estava vulnerável. Exato. Ele estava numa situação de vulnerabilidade criada pela omissão de alguém. O texto, então, expande o conceito de maus tratos, argumentando que abandonar é maltratar, e a acusação fica ainda mais ampla e desconfortável quando ele diz: somos todos responsáveis por esse abandono. Essa frase, somos todos responsáveis, é o ponto mais provocador de todos. É fácil apontar o dedo para um agressor. Muito fácil. É muito mais difícil olhar para dentro e se perguntar sobre a própria omissão. Isso me lembra o efeito espectador da psicologia social, sabe? Sim, claro. Onde, numa emergência, quanto mais gente presente, menor a chance de alguém ajudar, porque a responsabilidade se dilui. O texto está acusando a sociedade disso. Sem dúvida. É a diluição da responsabilidade em estado puro. Alguém vai cuidar, não é problema meu. A prefeitura devia fazer algo. Sim, sempre o outro. O autor identifica essa omissão coletiva como a causa raiz. A agressão física é só o sintoma mais feio e barulhento de uma doença silenciosa e crônica, que é o abandono. Ele está dizendo que, enquanto a gente focar só no sintoma, nunca vai curar a doença. A nossa indignação seletiva contra o agressor permite que a gente ignore a nossa própria participação no problema. Certo, mas essa ideia de responsabilidade coletiva, por mais que seja verdadeira, também pode ser um pouco paralisante. Se todos são culpados, na prática, ninguém é. Ninguém é. Como a gente sai disso? O texto oferece alguma solução que vá além de nos fazer sentir culpados? Sim, e é aí que a análise se torna pragmática. O autor não fica só na filosofia ou na acusação. Ele propõe uma mudança concreta, estrutural. Ah, bom. Ele defende que o abandono deixe de ser visto como uma contravenção menor e passe a ser legalmente enquadrado como maus tratos. O abandono é a causa primária da vulnerabilidade? Então ele deve ser tratado com a mesma seriedade legal. É uma tentativa de traduzir a responsabilidade moral em responsabilidade jurídica. Isso faz todo sentido. É uma forma de dizer que a omissão não é uma ausência de ato, mas um ato em si. O ato de se desresponsabilizar. Exato. De sentenciar um ser vivo a uma vida de perigos. E o autor parece ter uma urgência nisso. Ele diz que, sem essa mudança, todo esse barulho feito pela orelha vai cair no esquecimento rapidinho. Sim. Ele parece bem ciente de como funciona o ciclo de notícias. Exatamente. Ele entende a natureza passageira da comoção pública. Um caso como o do Orelha viraliza, gera posts indignados. Uma semana de fúria na internet. Isso, reportagens na TV, mas em 2 semanas a atenção do público já migrou para o próximo escândalo. A proposta de criminalizar o abandono é uma busca por uma solução permanente, algo que sobreviva à espuma dos dias. Sobre transformar a raiva momentânea em uma política de proteção duradoura. Perfeito. E nesse contexto ele faz uma observação sobre o papel da mídia que eu achei bem interessante. Ele diz que a mídia, em geral, aborda escândalos para informar e conscientizar e promover, talvez, soluções a longo prazo. Esse talvez me chamou a atenção. Sim, é um talvez muito significativo. Parece haver um ceticismo ali, ou pelo menos uma cautela, sobre o verdadeiro impacto da cobertura da mídia. É uma observação muito perspicaz. O autor reconhece a mídia como um megafone essencial. É ela que joga luz no caso e amplifica a indignação. A comoção é o combustível. Certo. Mas o talvez indica que o combustível por si só não leva a lugar nenhum. Você precisa de um motor, de uma estrutura, para converter essa energia em movimento. Na visão dele, esse motor é a lei. A mudança estrutural. Exato. A mídia nos choca, nos informa, nos dá o empurrão inicial, mas a nossa responsabilidade como sociedade é pegar esse impulso e construir algo sólido com ele. Então, vamos tentar juntar todas as peças dessa jornada.
O que começou como uma história triste sobre um cão agredido se desdobrou em algo muito maior. O autor nos pegou pela mão, nos levou para uma visita inesperada ao nosso passado evolutivo, para a gente questionar a origem desses impulsos. Isso. E ele usou essa ideia de uma jornada compartilhada, de sermos irmãos dos animais em diferentes estágios, não para nos fazer sentir bem, mas para fundamentar a acusação principal dele. Que é? Ele vira o jogo e diz que o verdadeiro crime, o crime original, não é a agressão, mas o abandono que a precede. A tese é que a omissão de muitos é tão ou mais grave que a ação de um. E por fim, para que tudo isso não seja só uma reflexão que se perde no ar, ele aterriza numa proposta concreta: mudar a lei. Exato. Tratar o abandono com a seriedade que ele merece, para que a comoção gerada por casos como o Borelha se transforme em proteção real e permanente. No fundo, o autor nos pegou para investigar um crime e, no processo, virou o espelho na nossa direção. Precisamente. A mensagem final é um chamado à maturidade coletiva. É fácil e até catártico se indignar com um monstro que comete a violência. É a reação mais imediata. Sim. O desafio que o texto nos propõe é olhar para o cenário que permitiu que o monstro agisse e reconhecer a nossa assinatura, mesmo que pálida, nesse cenário. A verdadeira solução não está em só prender o agressor, mas em cultivar uma sociedade onde o abandono se torne impensável. No fim das contas, a grande provocação é essa. É um convite para olharmos além do ato chocante e encararmos a nossa própria responsabilidade na criação de um mundo onde um animal comunitário pode ou não estar seguro na rua. E isso me deixa com um pensamento final para a nossa reflexão. O texto está focado nos animais e com razão. Mas essa ideia de responsabilidade compartilhada pelo abandono é uma lente poderosíssima. Para olhar outras questões. Exatamente. Fica a pergunta: em que outras áreas da nossa sociedade a omissão coletiva, esse virar as costas de muitos, causa um dano tão profundo e visível quanto a ação direta e agressiva de um único indivíduo? A resposta pode ser bem desconfortável.